Olá, pessoal! Vamos começar mais uma aula sobre intervalos de confiança e hoje aprenderemos sobre o intervalo de confiança para a variância. Nas aulas anteriores, vimos que para encontrar o intervalo de confiança para a média, precisamos calcular o valor de C1 e C2, tal que a probabilidade de μ estar entre essas duas quantidades seja 1 menos alfa. E para isso, utilizamos as distribuições amostrais da média. Por exemplo, a partir de x barra menos μ dividido por sigma conhecido sob raiz de n, chegamos no intervalo de confiança que é dado dessa forma na direita. Ou ainda, não conhecendo o sigma, podemos considerar que x barra menos μ dividido por s raiz de n tem uma distribuição t com n menos 1 grau de liberdade e a partir dessa distribuição amostral chegamos no intervalo de confiança pretendido. Além disso, aprendemos a calcular o intervalo de confiança para a proporção populacional a partir da distribuição amostral de P-chapéu, que é aproximadamente normal. E na aula de hoje, queremos calcular esse intervalo de confiança para variância. O que precisamos, então? Encontrar a distribuição amostral para esse fim. E ela é essa daqui que já aprendemos em aulas anteriores, que é n-1 vezes s ao quadrado dividido por sigma 2. Essa quantidade tem distribuição π quadrado com n menos 1 graus de liberdade. Então, começamos a partir dessa probabilidade. No meio, eu tenho essa quantidade que eu sei a distribuição. E o primeiro passo é encontrar o valor de Q alfa sobre 2 e o Q 1 menos alfa sobre 2. Tal que tenhamos uma probabilidade de alfa sobre 2 nos extremos e uma probabilidade de 1 menos alfa no interior. É exatamente o mesmo procedimento que vimos para o caso da média. Então, a partir dessa quantidade, basta isolar o parâmetro de interesse. E para chegar nessa quantidade da direita, o que fizemos primeiramente foi isolar o sigma nessa inequação aqui. E em seguida, isolar nessa segunda. E juntando essas duas, chegamos nessa probabilidade da direita. Vamos ver um exemplo para podermos colocar em prática toda essa explicação. Em uma amostra de 20 parafusos, mediu-se seus diâmetros, obtendo uma variância amostral, que é o S ao quadrado, de 0,0019. Encontre o intervalo de confiança de 90% para o parâmetro populacional sigma 2. Então, o que está sendo pedido aqui é encontrar o valor de C1 e C2, tal que a probabilidade de sigma 2 estar entre esses dois valores seja de 90%. E como encontraremos esse intervalo de confiança? Utilizando a distribuição amostral que acabamos de aprender. Então, temos essa probabilidade. No meio é a distribuição que eu sei que é Q quadrado com n menos 1 grau de liberdade, ou seja, 19 graus de liberdade. O primeiro passo é encontrar o Q alfa sobre 2 e o Q 1 menos alfa sobre 2. Entretanto, nesse caso da distribuição Q quadrado, não temos uma simetria nessa distribuição. Então, vamos calcular cada um desses pontos em separado, utilizando a tabela Q quadrado. E lembrando, na primeira coluna temos os graus de liberdade, que nesse caso são 19 graus de liberdade. E o primeiro ponto que vamos calcular é esse da imagem, que vamos considerar uma probabilidade alfa de 5%, e o ponto relacionado a essa área é o 30,14. E o segundo ponto, lembrando que a distribuição não é simétrica, seria esse daqui.
Novamente estamos com 19 graus de liberdade, mas agora a área minha de interesse é de 95%. Então o ponto é 10,11. Substituindo os valores, temos essas duas quantidades. Agora, praticamente o nosso problema foi resolvido, porque o que eu preciso fazer aqui é isolar o parâmetro de interesse. E isolando, chegamos nessa quantidade, lembrando que o n é igual a 20, que fazendo as contas, temos este intervalo de confiança de 90% para σ2 entre 0,0012 e 0,0035. Então, estes são os valores C1 e C2 do meu intervalo de confiança. Então, em resumo, para calcular o intervalo de confiança para a média, utilizaremos uma dessas três distribuições amostrais. E para o cálculo do intervalo de confiança para a variância, utilizaremos essa distribuição amostral, que é Q² com n-1 graus de liberdade. Mas o procedimento em todos os casos é exatamente o mesmo. Então, terminamos aqui mais essa aula em que aprendemos a calcular o intervalo de confiança para a variância populacional.